Olá, obrigado por sua presença nesta palestra. É com alegria que eu estou aqui, compartilhando um pouco das experiências que eu vivi nesses 30 anos de jornada em prevenção de acidentes. Eu acredito muito que, mais do que a troca de técnicas, a troca de experiências, de histórias, nos ajuda muito a melhorar a nossa performance no trabalho, a aprendermos e, é claro, fazendo conexões, adaptando a nossa própria realidade. Esse é o intuito aqui, o intuito de compartilhar, criando possibilidades. Agradeço aos organizadores deste evento para que pudéssemos estar juntos. O tema da palestra, o paradoxo do risco, ele é importante para que nós possamos entender até que ponto a técnica pode nos levar, a engenharia pode nos conduzir e nos proteger, e até que ponto é necessário desenvolvermos habilidades para gerenciar o comportamento das equipes operacionais para melhorar a performance, gerenciando a exposição, reduzindo os comportamentos de risco, aumentando os acertos e, portanto, melhorando os resultados finais. É isso. Esse é o tema, é uma pincelada sobre este assunto. Vem comigo, vamos caminhar juntos. Então, aqui estamos, o paradoxo do risco. Eu quero chamar a atenção para que em nenhum momento da história humana houve melhores processos e procedimentos em segurança do trabalho. Em nenhum momento da história houve mais profissionais de segurança certificados no nosso planeta. Ao mesmo tempo, o número de acidentes nos deixa extremamente desconfortáveis, levando-nos a questionar: o nosso esforço está valendo a pena? De alguma forma, as leis, as regras de segurança não conseguiram fazer ou trazer um progresso no sentido de impedir que as pessoas se machucassem no trabalho. Então veja, a tecnologia está super elevada, a engenharia também. Treinamentos, conhecimento, nunca houve tanto. Informação está sobrando. E num mundo sem fronteiras, ainda somos os mesmos. Carlos, Raquel, Joana, João e Ana, mesmo que no ambiente diferente. Estamos cada vez mais conectados em todos os sentidos. Nós estamos falando de carros autônomos, foguete que estaciona de ré, operações entre continentes, cirurgias entre continentes, ao mesmo tempo mais distraídos pela quantidade de estímulos que recebemos, tanto do celular quanto da nossa mente pré-ocupada. Então, quando eu comecei a estudar, a cavar o conhecimento direcionado a esses fatos em meados de 1994, o que finalmente percebi é que a segurança no local de trabalho ela ainda não tinha se tornado pessoal. Ela era muito focada em engenharia, muito focada em sistemas, mas não necessariamente em pessoas. Sempre a segurança foi promovida como um conjunto de regras, procedimentos e processos. No entanto, as regras e regulamentos não dizem o porquê, eles apenas falam o que e como. Não há resposta para o motivo. A segurança, claramente, não está funcionando tão bem quanto deveria. Ok, sejam muito bem-vindos. Vamos caminhar juntos explorando a questão do risco. Vem comigo, vamos lá, vem comigo. Olha só, aqui eu chamo uma mensagem. Essa é uma imagem que fala. São 11 trabalhadores da construção civil em Nova York almoçando no topo de um arranha-céu em construção. Essa imagem ela foi feita, a fotografia foi tirada em 1932. Do outro lado da estrutura metálica estava um fotógrafo, tá? Muito em termos de segurança semelhante a esses, tá? Veja só, e não é só uma foto de operários almoçando no alto do Rockefeller Center. É um retrato do espírito humano diante da diversidade. Veja, eu assisti um documentário sobre esta foto, mas a construção desse prédio. Só para você ter uma ideia, eles estão a 800 pés de altura, isso dá aproximadamente 250 metros.
tá? E eles parecem estar tão confortáveis como se eles estivessem numa lanchonete. Esse era o habitat natural deles. Essa naturalidade, essa calma, é aí que mora o perigo. Eles parecem seguros, mas estão expostos ao limite. Este é o paradoxo. Eles eram imigrantes, homens comuns, assumiam riscos absurdos por um salário diário, porque não havia escolha. Isso é importante, gente. A exposição ao perigo nem sempre é uma escolha consciente. Às vezes, o trabalhador ele é empurrado pelas circunstâncias. A gente já sabia disso desde a década de 1970. Hoje resolveram chamar o nome de contexto, ou de ambiente, ou de sistemas, depende muito da cultura local. Não importa. O trabalhador ele é impulsionado pelas circunstâncias. E hoje, ainda fazemos isso com as equipes operacionais? Fica para você responder intimamente. Durante a construção desse prédio, 2% dos trabalhadores morriam por ano. Veja, eles não morriam na verdade, eles eram mortos. Aqui, o risco não é uma estatística, é carne e osso, família e legado. E o mais chocante, a maioria desses homens continua anônimo, esquecido. Essa imagem virou um ícone. Está em quadros, camisetas, memes, mas esquecemos que ela retrata um dia normal de trabalho vivido no limite da vida. Essa foto, ela é parte do nosso imaginário, porque nos conectamos com ela. Todos nós queremos ser lembrados, todos queremos fazer parte de algo maior. E agora, eu peço a você, olhe fixamente para esta imagem. Nós estamos explorando a jornada entre perceber o risco e efetivamente agir com segurança. E o que você vê nessa figura? Eu levo essa imagem basicamente para todos os treinamentos em que eu vou. Existem várias como ela é só um exemplo. Algumas pessoas veem, você já deve ter tempo de explorar essa foto, algumas pessoas veem uma senhora idosa. Você pode perceber aqui, vamos lá, olha só, o queixo, a boca da senhora, o nariz enorme dela e os olhos. Essa é a senhora idosa. Outras pessoas veem a jovem. Aqui é o cabelo, a gargantilha, o queixo, a orelha, o nariz, os olhos estariam para cá. Então veja, algumas pessoas observam e veem uma jovem, outros veem uma senhora idosa. O que isso tem a ver conosco? Bem, considere que há dois olhares para uma mesma situação. Quando estamos numa máquina, um operador está numa máquina, num equipamento de operação. Ele chega, volta do almoço, por exemplo, ele olha para aquela máquina, vamos dizer que são 4 pessoas, 6 pessoas ou 10 pessoas que trabalham nessa linha ou nessa máquina. O que eles vão enxergar? Eles vão enxergar nessa linha a senhora idosa ou a jovem? Eles vão enxergar a linha ou algo mais, a linha operativa, a operação, o equipamento ou algo menos? Eu chamo a atenção aqui que pessoas diferentes vão ver o equipamento ou a linha operativa de formas diferentes. Atenção a isso, tá? Então, quando uma pessoa sente que algo ou uma situação é perigosa ou riscosa, ela presta mais atenção. Quando a pessoa se sente mais segura, ela se sente mais relaxada. Então, nesse equipamento, nessa linha, ao olhar, a pessoa vê riscos, perigos, ou ela vê, desculpe, segurança. Esse é o grande influenciador do comportamento. Por mais que você tenha desenvolvido análise de segurança, de confiabilidade, implantações, proteção de máquina, existe um nível em que a engenharia não pode nos ajudar
e é somente a gestão do comportamento humano. Veja, no dia de hoje, nós não sabemos como cada um desses operadores está enxergando, vai depender muito da jornada deles, tá? Agora, considere se o número de variações que pode ocorrer numa linha, num trabalho operacional, se cada um enxerga de uma forma diferente. E ao fazer isso, o comportamento que acompanha também é diferente. O nome que damos a isso é variação. Quanto maior a variação, maior a probabilidade de um acidente. Então, vamos agora falar sobre uma das maiores armadilhas do comportamento humano diante do risco. A gente não faz o que sabe. Presta atenção. A gente não faz o que sabe. A gente faz o que percebe e interpreta como necessário. Vamos dar uma olhada aqui. Por isso que, muitas vezes, mesmo com todo o conhecimento, a pessoa age de forma insegura. Por quê? Porque ela não percebeu o risco real naquele momento. Deixa eu mostrar essa estrutura de perceber risco e comportamento. Esse é um aspecto muito importante. Vamos lá, olha só. Nós temos algumas fases. Perceber, pensar, que é utilizar o seu conhecimento, o seu saber, planejar e praticar. São essas 4 fases de forma simplificada. O perceber, deixa eu dar uma explicadinha rápida, é quando o risco salta aos olhos. Mas se o risco estiver oculto ou disfarçado? E se o cérebro já normalizou a situação? O pensar, o saber, é o conhecimento técnico, saber o que fazer. Mas isso só ajuda se o risco tiver sido percebido antes. Veja, o conhecimento só é ativado se você percebeu. Por fim, aqui, ó, praticar. O planejar, aliás, desculpa. É aqui que a gente entra na gestão real do risco. Preparar, prever, organizar os recursos. Quem não planeja, improvisa. E quem improvisa, se expõe. Na verdade, só depois que tivermos o conhecimento e percebermos o risco é que podemos planejar. Esse é um aspecto importante. Por fim, é fazer o que você planejou, que é o praticar, é o ponto final da linha. E aí eu pergunto para você, eu pergunto para ti. Em qual dessas etapas você mais negligencia no seu dia a dia? Ou em qual dessas etapas os profissionais da sua empresa, dos seus processos, do local em que você trabalha, estão negligenciando? Desde o ano 2000, eu fiz uma pesquisa junto aos meus clientes nas análises de acidentes. Mais de 50% dos acidentes têm ocorrido porque os funcionários não percebem o risco, não percebem o problema. Então, hoje em dia, o desafio não é treinar mais, e sim construir um ambiente, construir sistemas, engenharia, técnicas, ferramentas de liderança e para estimular uma maior percepção da realidade, uma maior consciência situacional. Então, olha só o desafio. Mais de 50% dos acidentes. Mais de 50%. Vem comigo, vamos em frente mais um pouquinho, tá? Ok, vamos lá. Temos mais material aqui. Vamos ver este exemplo aqui. Este exemplo é de um trabalhador aparentemente numa situação segura, mas com um risco oculto. Você vê qual que é o risco nessa imagem? Ou parece que está tudo organizado? Veja, ele está com EPI para trabalho em altura, está com capacete, está distante da borda. Entretanto, o risco é aceitável ou não? Por muitos anos, essa situação de trabalho na empresa foi aceitável. Até que o pessoal percebeu que podia acontecer alguma coisa e o funcionário se machucar com o tamanho dessa abertura. Por muitos anos, repito, ele ficou oculto esse risco. Até que um dia perceberam e implantaram a medida de controle diminuindo o orifício. Se ele ficar zonzo, se ele tropeçar, apesar de todos os EPIs, dessa vez ele vai poder realmente estar protegido. Tanto que com essa alteração que fizeram, eles saíram
do uso do EPI e migraram para um trabalho totalmente seguro, controlado pela engenharia, sem que ele precise de EPIs para trabalho em altura. Então, este é um exemplo. Você vê o risco está oculto para ti. Aqui um outro aspecto muito importante, que é da hierarquia de controle de risco. E a melhor forma, claro, de controlar o risco é não ter risco. Parece óbvio, né? Mas muitas vezes a gente começa o controle dos riscos pelos EPIs. Está aqui, ó. Ou pior, só com o cuidado aí, presta atenção. Eu vou explicar rapidinho para vocês para lembrar, olha só. Eliminar o risco completamente, substituir, muitas vezes com produtos químicos, a gente pega produtos menos tóxicos ou atóxicos em substituição aos tóxicos. Controles de engenharia, controles administrativos e EPI. No exemplo anterior, o controle do risco era feito por EPI. Passamos a utilizar controles de engenharia para eliminar a necessidade de EPIs. Esse é um exemplo muito clássico. O mais efetivo é eliminar o risco, o menos efetivo é utilizar EPI. Só que isso aqui é só o aquecimento do conceito que eu quero passar para vocês. Vem comigo e dá uma olhada. Olha só. Quando você elimina o risco ou substitui o risco, você tem zero controle comportamental. Quando você confia no uso de EPIs e de controles administrativos, você tem 100% de controle comportamental. Então, quanto maior ou mais efetivas as medidas de controle, menos os resultados dependem do comportamento humano. Quanto menor esses controles, mais baseado em EPIs e controles administrativos, mais você depende do comportamento das pessoas. Espero que você entenda aonde eu estou conduzindo aqui, tá? Um exemplo disso, imagina numa área de armazenamento, você tem um trajeto por onde andam as pessoas e o trajeto por onde andam as empilhadeiras. Se cada uma ficar na sua área definida, perfeito. A grande questão é que muitas vezes o pessoal pode armazenar materiais no trajeto do pedestre. E aí ele contorna, ele entra na área de movimentação de empilhadeira. E aí? Como é que fica? Então, segurança não é pedir atenção. Na verdade, é criarmos barreiras entre o trabalhador e o perigo. Essa é a essência desse trabalho nosso em prevenção de acidentes. Continuando, o que eu quero chamar a atenção aqui para você? Vem comigo. Vamos lá. Quanto menos controle de engenharia e sistema, mais controle comportamental é necessário. E aí eu chamo, mais importante do que fazermos a gestão dos riscos, presta atenção, é fazermos a gestão da exposição. A exposição ocorre justamente quando nós não conseguimos eliminar o risco. Há gradativamente mais exposição à medida que os controles dependem do comportamento humano. E nesse sentido é que nós implantamos programas de comportamento seguro para gerenciar a exposição, reduzindo o comportamento de risco e aumentando o comportamento seguro. Vem comigo, temos mais material, mais conteúdo. Veja, um forte influenciador da exposição, ele é explicado pela teoria da janela quebrada. Qual que é a lógica disso? Você tem um prédio num bairro, numa rua, e as janelas estão quebradas, alguns moleques ou vândalos vão se sentir impelidos a quebrar uma outra janela a mais por causa da pedra. Um outro raciocínio disso é se você tem uma área de trabalho desorganizada, uma bancada com as ferramentas jogadas, a tendência vai ser o mecânico, o eletricista usar as ferramentas e largarem em cima da bancada de forma desorganizada. Mas se você já tem a tua bancada totalmente organizada, a tendência vai ser manter organizada. Isso aqui é explicado pela teoria da janela quadrada. A ordem conduz à ordem. A desorganização conduz à desorganização. Esse é um aspecto muito importante. Então, o ambiente físico, ele ajuda a afetar
positiva ou negativamente a percepção de risco. Não só o ambiente, mas também a organização do trabalho. E o ambiente, a organização do trabalho, não tem nada a ver com segurança do trabalho, com prevenção de acidentes, diretamente pensando em termos de SESMIT. Tem a ver com a gestão industrial, tem a ver com a gestão operacional, tem a ver com a estrutura fabril e com o processo produtivo. Pensa nisso. Frequentemente, os resultados caem na mesa na área da segurança oriundos de problemas de organização produtivos. Tá? Vamos bem lá. Então, veja, a gestão da exposição, o risco não é só o momento do acidente, não é o risco que derruba, é a ilusão de que ele não está aqui, não está lá, não existe risco, justamente por N fatores, tá? O risco não é só o momento do acidente, o risco é uma exposição acumulada, silenciosa, cotidiana, e queria chamar a atenção, quem lidera precisa ajudar a equipe a enxergar isso. Quais seriam os fatores que aumentam a exposição? Me acompanhe aqui. Falta de clareza nas expectativas. O que quer dizer com expectativa? Gestão do erro humano. O pessoal descobriu, fazendo estudos, que pelo menos 50% das falhas operacionais decorrem das expectativas não estarem claras. Pressa, metas, improvisos, desbalanceamento de metas é muito comum, recursos mal distribuídos e um ambiente permissivo, onde o errado é certo. O líder que não deixa claro, vou repetir aqui, o líder que não deixa claro o que se espera, quais são as expectativas, deixa a equipe exposta ao que ela imagina ser o certo. E aí você tem erros e falhas. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção e convidá-los, eu vou compartilhar daqui a pouco com você. Veja, eu estou mostrando alguns influenciadores no ambiente, nas condições de contorno de trabalho das pessoas, seja num abate de frangos, num frigorífico, numa empresa de distribuição de energia, na geração de energia, numa metalúrgica, siderúrgica, seja numa indústria química, aonde for. Os influenciadores estão ao redor, no ambiente das pessoas. Quando eu falo ambiente, não pensa só físico, pensa no ambiente entre aspas, que é o ambiente físico, o ambiente social, dos relacionamentos das pessoas, da estrutura de como a liderança, o estilo dela atua sobre a equipe, se há confiança ou não, se há medo ou há transparência, as metas, os indicadores, a forma como eles resolvem os problemas, se predomina a gestão por susto ou uma gestão organizada e científica. Veja, tudo isso são condições de contorno importantes para entendermos por que as pessoas fazem o que fazem. Como é que eu vou reduzir os acidentes se eu não entendo? Como é que eu vou reduzir os acidentes só pondo norma? Gente, normas são para quem quer usar. Se eu não tiver uma liderança vendo o valor nas normas, as equipes operacionais não vão usá-las. E aí, veja, a maior parte, os diagnósticos de cultura que eu participei da minha vida, mostram que as pessoas, os operadores, os operacionais, trabalham de memória, com uma lembrança da norma e do procedimento. Quando eles são chamados para os treinamentos de segurança, eles vêm como desagradáveis, chatos. Então, veja, se a comunicação do líder não é positiva, se a comunicação do SESMIT não é positiva, se os recursos são colocados, disponibilizados, e as pessoas não utilizam, fica difícil ter comportamento seguro. Isso não é um problema de segurança, isso é um problema de desenvolvimento organizacional. Então, eu vou trazer para você agora algumas descobertas que nós realizamos junto aos nossos clientes. Algumas, tá? E pensa o seguinte, se eu não resolver esse problema que eu vou mostrar, o que adianta eu ficar implantando programas, programas e programas? Isso aqui precisa ser resolvido. Ele vem antes de tudo. Vem comigo e vamos dar uma olhada juntos. Tá? O que realmente acontece com as pessoas que você lidera?
Veja, eu já te disse que metade dos acidentes ocorrem por baixa percepção. Isso foi um estudo estatístico que temos feito desde o ano 2000 em nossos clientes. Atenção, mais de 50% dos acidentes decorrem de baixa percepção. Se as pessoas não veem o problema, elas não utilizam o conhecimento e os recursos disponíveis para controlá-los. Um outro aprendizado que nós tivemos desde 1994. 72% dos acidentes, quase 3/4 dos acidentes, decorrem de comportamentos fáceis. Presta atenção aqui no que eu vou mostrar e explicar para vocês. O que é um comportamento fácil? É quando o recurso está do lado do operador e ele não utiliza. Então, vamos dizer, era para trabalhar com óculos de segurança, o óculos está sobre a mesa e eu estou fazendo o meu trabalho sem utilizá-lo. Isso é um comportamento fácil. Alguém precisa... Ô, Carlos, você está sem o óculos. Alguém precisaria me ativar para que eu lembrasse de colocar o óculos. Simples assim. Isso é um comportamento fácil. 72% dos acidentes poderiam ser evitados se alguém me ativasse, se alguém me ajudasse, se alguém cuidasse de mim. Nada mais simples. 72%, 3/4 dos acidentes, se alguém cuidasse de mim, teriam sido evitados. Pensa bem. Mais um outro aprendizado. Um estudo na Inglaterra, o cérebro distraído, nos trouxe a seguinte informação. A pessoa normal, a cada hora, fica 5 minutos como um zumbi na operação. O cérebro escorrega e a mente vai para um lugar bem longe. Imagine que a pessoa está no trabalho à altura, num espaço confinado, num trabalho crítico, ou mesmo numa atividade rotineira. Ele se distrai, ocorre algum evento, alguém chama atenção, e ele falha na sua execução, porque a mente estava em outro lugar. Nesse retorno dele ocorre o erro, pode ocorrer o acidente. Isso ocorre com todo mundo. Então, uma pessoa, num turno de 8 horas, ele tem 40 minutos zumbi por dia, por turno. Imagina com 100 funcionários, com 1.000 funcionários, 10.000 funcionários. Por fim, homens e mulheres esquecem as coisas. E nós temos informações críticas que não podem ser esquecidas. É necessário organizarmos os métodos de trabalho, os sistemas, a comunicação da equipe para resgatar as informações críticas. E tudo isso se soma para aquilo que nós chamamos de complacência. Então fica esse chamamento de atenção a esses 4 aspectos essenciais que qualquer iniciativa que você vai desenvolver precisa resolver isso, porque senão o sucesso está limitado. E um dos motivos dos acidentes aumentarem continuamente... Gente, deixa eu chamar a atenção aqui. Vamos falar de proteção de máquinas. Engenharia pura. Engenharia pura. A NR é específica para isso. Em 10 anos de implantação na região sul, eu vi numa palestra em Santa Catarina, só reduziu 7% dos acidentes, com milhões de dólares investidos. Nós podemos fazer melhor. É isso que eu estou falando. Entretanto, nós precisamos entender quais são os principais fatores que estão impedindo o ótimo, ou o bom até, de acontecer. Eu acabei de mostrar para vocês. Mais de metade dos acidentes, o funcionário não percebe o risco. Vamos resolver isso? Vem comigo. Então, caminhando para a resolução, a gente temos que entender qual é o mapa de transformação para a operação segura. E aqui nós temos a interface de trabalho, é onde o trabalho operacional acontece. E o trabalho aqui, o ambiente ao redor, entre aspas, lembra?
a elementos de habilitação da segurança, a elementos de sustentação da organização, como compras, planejamento da produção, etc. Elemento de habilitação da segurança, imagina, permissão de trabalho, normas, regras, CIPAs, treinamentos, políticas, padrões, etc. Tá? Agora, a cultura organizacional, que é o jeito como nós trabalhamos aqui, afeta muito a interface de trabalho. O grande fator que melhora, que pode melhorar ou piorar os elementos de habilitação da segurança, a cultura e o sistema de sustentação organizacional que indiretamente afeta a operação é a liderança. Aí que está o fator ativo. Aí que nós precisamos trabalhar, melhorar cada vez mais para que, através da liderança, melhoremos o ambiente ao redor da operação, melhorando a performance e melhorando, trazendo, produzindo, gerando a operação segura. Vamos lá. Quais seriam alguns fatores de controle para a liderança? Primeiro, clima de segurança. Quem determina o clima é o líder, a relação do líder com a equipe, gente. O medo, a existência de uma segurança psicológica ou ausência, vem de como o líder trata as equipes. Lembra que eu falei de que 50% das falhas operacionais decorrem que as expectativas não são claras? Então vamos lá. A maior parte dos acidentes tem um problema da percepção que poderia ser resolvido se o líder deixasse as expectativas claras, se parassem a atividade insegura. Só faz, deixa eu voltar aqui, é um mindset, só vou fazer se for 100% seguro, só vou fazer se for para dar certo. Se ensinasse os membros da sua equipe a planejar o trabalho, e o pessoal acaba fazendo o trabalho sem planejamento. É claro que dá errado, e é claro que ocorrem acidentes. O exemplo ou o mau exemplo dos líderes, a conduta dos profissionais de segurança é um forte influenciador para a percepção da segurança. Tá? O papel da segurança no negócio. Então aqui veja, esses fatores de controle, gente, somados, eles fazem com que os funcionários percebam a segurança. A percepção da segurança é influenciada, repito, pelo clima de segurança produzido pelos líderes, pelas expectativas que são comunicadas pelos líderes. Se as atividades de risco são bem planejadas ou, se estiver inseguro, se eles param ou não, afetar a percepção da segurança. A conduta, o que o líder comunica em relação à segurança, afeta a percepção da segurança. A conduta dos profissionais de segurança, se é fiscalizadora ou é de desenvolvimento das pessoas, afeta a percepção da segurança. O papel da segurança no negócio afeta a percepção de segurança. Se na empresa o principal objetivo é produzir, o papel da segurança é mínimo, a percepção da segurança vai ser extremamente enfraquecido. E depois não adianta você querer trabalhar em fazer regras e normas, porque o pessoal vai seguir um modelo do negócio. Tá? Isso que eu acabei de explicar para vocês está colocado no nosso livro, As 4 Dimensões Essenciais para Fortalecer a Cultura. E é esse livro que eu chamo de A Percepção de Riscos. Mas mais do que, ele não foca em perceber riscos, ele coloca que a percepção de risco, ela é afetada pelos fatores que eu acabei de mostrar, e você pode encontrar esse livro na Amazon. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que o grande desafio hoje nosso, eu diria que o maior paradoxo é esse. Eu vejo diretores, gerentes, profissionais de segurança trabalhando muito para que... Deixa eu trazer a minha imagem aqui, gente. Para que a segurança esteja realmente implantada na mente e nos corações das pessoas. E como profissional de 30 anos, com projetos em vários países, não só no Brasil, eu queria dizer para vocês o seguinte, só falta uma coisa, os clientes com que eu trabalho, os recursos não faltam, tem o necessário para fazer o trabalho seguro. O que falta é a mentalidade, o mindset, não só dos líderes, mas também das suas equipes. É necessário tornar a segurança algo pessoal para as pessoas.
Muitas vezes ela está na mão do líder ou do profissional de segurança. A segurança, ela precisa ser uma necessidade minha. Esse é o ponto. Eu mostrei a imagem de uma mãe com a criança. Qual de vocês teve uma mãe? Ou tem uma mãe? Eu tenho uma mãe. Eu vou dizer para vocês, ela nunca negociou a segurança dos seus filhos, minha e dos meus irmãos. Tampouco a segurança do meu pai. Ela não negocia. E eu tenho certeza que a sua mãe também não negocia. É isso que eu chamo de mentalidade. E eu convido vocês a ativarem o modo mãe, o modo pai. Esse é o grande paradoxo, porque focam muito em treinamento, muito em engenharia e sistemas, e não focam no modo pai, no modo mãe. O que falta nas nossas empresas, nos nossos processos, é tornar a segurança pessoal e ativarmos o modo mãe, o modo pai, com você mesmo, com os colegas ao redor, da liderança com a sua equipe e pararmos de aceitar o inaceitável. É isso que falta para a segurança e para resolvermos esses problemas de gestão de riscos. Última mensagem, eu queria deixar para vocês que quem cuida se importa. E quando nos importamos, tudo melhora. Desde a família, a qualidade, a segurança, o meio ambiente, a produtividade, gestão de ativos, manutenção, tudo melhora. Se você se quiser se conectar comigo, você tem no início, no primeiro slide, e neste último, o QR Code para conexão com o LinkedIn. Caminhando para o encerramento, eu queria dizer para vocês que enquanto houver uma exposição ignorada, o risco será maior que a segurança. Os influenciadores, clima, conduta de líderes, conduta do SESMIT, a própria realidade e a natureza humana, tudo isso acaba por influir. Reflitam sobre isso e se vocês gostaram desse conteúdo, comenta, compartilha, leve aos seus colegas. De qualquer forma, eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar alguns pontos de vista. Obrigado por estarem aqui hoje, por tudo que vocês fazem ou farão para proteger as vidas das pessoas. Porque a segurança é, antes de tudo, um estilo de vida e um ato de amor. Sucesso e vamos fazer a diferença. Até mais.